Mundial FM, a rádio fora de série. E Juí, Rio Grande do Sul, a maravilhosa. 6h03, tempo instável com chuva nesta quinta-feira, 22 de agosto de 2024. A temperatura baixou bastante, estamos aí com 15 graus de temperatura, confirmando as previsões da meteorologia que hoje a chuva viria ao estado, embora aqui ainda não atingiu a sua totalidade, e a temperatura já começaria a baixar. Amanhã ainda segue um quadro de instabilidade e temperaturas mais baixas, 7 de mínima, 14 de máxima. Sábado o tempo dá uma firmada, né? Sol entre nuvens e a temperatura mais baixa, ainda mínima, podendo chegar aí a 3 graus, máxima só de 16. E domingo também um quadro muito parecido, com mínima de 2 e máxima de 14. Quer dizer, o frio ainda está por aí e segue na segunda. Aí terça-feira, quarta em diante é que dá uma esquentada um pouco mais, ou tem uma amplitude térmica maior, né? Até a próxima quinta-feira, ficando assim um tempo sol entre nuvens. E aí, segunda mínima de 4, máxima de 17, terça mínima de 9, máxima de 21, quarta-feira 14 e 23 e quinta 18 e 26. Já volta um quadro parecido de clima que nós tínhamos antes desta instabilidade, desta virada no tempo. Vamos juntos até às 7 da noite com a força sempre dos nossos parceiros: David Autosserviços, Casa das Linhas, Cerâmica Caspari, Leão das Tintas e Franciele Soares, corretora de imóveis. Hoje temos o prazer e a honra de receber aqui a professora Márcia Almeida, que é publicitária de formação. Ela estava dizendo que é publicitária raiz, né? Das antigas, né? E hoje já tem concluído o seu doutorado pela UFSM em comunicação, é professora do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e também com certeza deve ministrar outras disciplinas aí dentro da Unijuí. Aceitou nosso convite para falar sobre publicidade, sobre marketing, sobre evoluções, sobre tendências, né? E o cenário que já está aí, para alguns, é bastante assustador. Seja bem-vinda, Márcia. Boa tarde a Boa todos os ouvintes. Elano, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. A alegria também é minha. E obrigada pelo momento, certo, né, pelo espaço para a gente discutir algumas questões que são muito importantes, que a gente precisa refletir sobre elas. Bom, no seu estudo, nas suas pesquisas, né, o que tem chamado mais atenção em termos de mudanças, de transformações, de evolução dentro da área da comunicação e da publicidade especificamente, né? A gente falava um pouquinho aqui e lembra sempre da inteligência artificial. É ela que está assim como um grande polvo que está com seus tentáculos aí mexendo em todas as áreas da comunicação e vai proporcionar muitas transformações a partir de agora? Sim, acredito que a gente teve várias fases, né, de mudanças, mas o grande pano de fundo é a cultura digital. A cultura digital. Isso, o comportamento todo que, para o marketing, né, algo que a gente sempre procura entender, é muito importante. Então, a cultura digital, e hoje nós temos, sim, tanto o ferramental quanto as possibilidades exponenciais da inteligência artificial para todas as áreas, para todas as empresas. Mas a inteligência artificial, sim, é algo que nós temos que aprender, caminhar junto e ver assim toda a nossa reflexão de como ela pode ser boa. Ou seja, vamos olhar para o lado positivo, sim, sem esquecer daqueles riscos, algumas ameaças também, para a sociedade como um todo. Porque a princípio também, quando surgiram medidas de tentar contê-la, né? Porque é um ser quase que autômato, né? O autônomo, né? E que aprende sozinho, né? É algo assim, de certa forma, se for pensar, espantoso, mas você tem uma outra visão mais otimista dessa ferramenta, e é isso que você tem passado para os teus alunos com relação ao aproveitamento dessa ferramenta. E você falava também que há uma personalização, a possibilidade de ter a ferramenta de forma personalizada especificamente para essa ou aquela profissão. Sim, na verdade, prever o futuro é difícil, mas a gente pode hoje olhar algumas tendências, né? Então, nós temos o quê? Os assistentes virtuais fazendo maior sucesso. Quem aqui não curte uma Alexa?
Quem não Exatamente. curte uma Alexa, né? Aí E é. algumas pessoas até utilizam esses assistentes para fazer compras. Sim. Até um conhecido disse esses dias que ele estava tão habituado a pedir alguns produtos, enfim, que ele esqueceu e estava pedindo uma TV e o assistente virtual já estava fazendo a compra. Ou seja, Olha só. tem acesso a todos os dados dessa Sim. pessoa. Então, veja só, né, as possibilidades. O que, na verdade, a gente olha, tanto assistentes de voz, quanto toda a parte de produção, né, vídeo e áudio que a gente falava, são, na verdade, muito importantes para que a gente possa otimizar o nosso tempo, para que a gente possa expandir as possibilidades para os nossos clientes, olhando o viés do marketing. Mas, é claro, sem esquecer, como eu disse, Elana, ela não pode Sim. fazer por você. Sim. Então, todo o input, todo o conhecimento que você tem e a reflexão, elas precisam ter esse lugar importante nessa relação com a inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta que venha, né? Outra ferramenta que venha aqui para frente, como eu disse, o futuro a gente não sabe. Mas que nós estamos nos aproximando, sim, de uma inteligência que aprende como nós, é um cérebro. Sim. Tudo que a gente passar de informações, ela vai aprender. Então, se a gente tiver um viés que vá ser um limitador ou que tenha algo de racismo ou todas essas outras questões, né, da sociedade, ela pode aprender isso e daqui a pouco a gente tem mais uma força para o mal na própria sociedade, né? Então é para além de marketing, sim, né, a Elano? importância é continuar pensando, né? Pensando e refletindo sobre o que ela produz e o que ela nos oferece. Sim, quero aproveitar para falar que na semana passada, não, na outra semana, eu li uma coluna do Nizam Guanais, que Publicitário. sim, ele é um administrador, na verdade, mas que trabalha com grupos de comunicação. Exato. A África é uma das agências mais famosas, assim, tradicionais, dele, né? longevas. Famosas, né? E ele escreveu uma coluna em que ele falava da questão da criatividade. E nessa coluna ele usa o Washington Oliveto, que eu sou uma admiradora, uma fã, enfim. Tive a alegria de conhecer ele numa visita que fiz com os meus alunos em São Paulo, na W Brasil, que era a W Brasil e mudou. E o Washington Oliveto falava que ele chegou em várias agências no Brasil, foi visitar, e ele viu as pessoas que eram os publicitários criativos, enfim, todo aquele núcleo, esse ecossistema criativo que a gente muito estudou e viu na publicidade, todo mundo virado para o computador pensando no algoritmo. E ele ficou muito frustrado, muito preocupado com aquela situação. E o Nizam se juntou a essa reflexão. E aí depois, né, porque eu sou uma pessoa que faço conexões. Eu acho é importante. Que é isso que eu faço muito na minha vida, conexões. E a gente vê que nós caímos naquele índice de criatividade, aquela prova que é aplicada, né, no mundo inteiro. O Brasil, que era tido como um país criativo, já ficou num ranking bem atrás. Então, quer dizer o quê, Elano? Que nós não podemos descuidar desse lado humano, da reflexão, né, da ética, de ser crítico, o espírito, o pensamento crítico. Para ter pensamento crítico, eu preciso vivenciar. Por isso que não é otimismo com as ferramentas, mas eu penso que eu, enquanto uma profissional da área e professora, eu preciso conhecer para discutir sobre, né, para não demonizar. Sim. Porque não é esse o lugar que a gente precisa conhecer. O primeiro impacto, né, a primeira reação é de demonizar, né? Alguns, claro, já aproveitam para facilitar a sua vida, né? Para fazer um textinho de apoio aí na rede social, enfim. Sim. Mas eu dizia até que ela não é tão inteligente, porque ela comete algumas gafes assim que você tem que revisar, que você vai... se você não tem esse senso crítico, não tem esse olhar atento ou reflexivo, você coloca muito bem reflexão, pensamento, né, crítica, ele pode disseminar algo errado, algo preconceituoso, como você já salientou aqui, né, e com um viés que talvez não seria o ideal, né? Não. E é nesse sentido assim que a gente precisa olhar, né, enquanto
enquanto pessoa, enquanto convivendo numa sociedade. Sim. Eu me formei na Unijuí na primeira turma de comunicação. Em 99, né, estamos aí quase Você é completando. pioneira, né? Sou da primeira turma, né? E eu lembro, assim, ó, com muito orgulho, que os professores, eles falavam, vocês estão se formando em comunicação social, vocês têm responsabilidade sobre aquilo que vocês estão comunicando, vocês têm um poder na sociedade. Então, por isso, Elano, eu me coloco no lugar de educadora, digamos assim. Mesmo, é claro, é impossível você entender toda a complexidade de uma ferramenta, não só ferramenta, mas de um pensamento, né, da inteligência artificial. Mas a ideia sempre é conhecer para que a gente possa caminhar todo mundo, né, para um lado mais próspero e saudável para a sociedade. Né? Você falou em algoritmo e aí a gente já se remete automaticamente para a rede social. E aí tem regras de postagem, tem aí orientações no sentido de que produções são específicas ou rendem mais para esse tipo ou para aquele tipo de possibilidade que a rede oferece, né? Qual é o que a publicidade hoje está estudando, está olhando mais especificamente nesse sentido, até de preparar os alunos que vêm aí na sequência, ou a tônica dos publicitários, ou de quem trabalha com produção, design, enfim, está olhando aí? Na verdade, assim, são muitos aspectos, Elano, e o algoritmo ele muda com uma rapidez, assim, que enquanto você está focado aqui, por isso que talvez a preocupação do próprio Washington Oliveto as pessoas estão olhando só para o algoritmo, deixa ele trabalhar, ele, vamos né? criar, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, na criação, você ter fotos que não são nada contra, podemos usar sim, mas as fotos de bancos de imagens são aquelas que menos têm um resultado de performance. O algoritmo, né? Não vai muito nessa aí. Não, ele reconhece, né, Elano? Então, essa é uma das questões. Por exemplo, o vídeo é o queridinho, é o formato queridinho das pessoas. O TikTok, que veio ali na pandemia e depois assim se estabeleceu enquanto venda. Tanto que na pandemia a gente teve um cenário de 44%, né, segundo minha mensagem, de pessoas que compravam aquilo que elas visualizavam nas redes. O TikTok, né? O TikTok. Ainda é tendência? Ainda é tendência. Então, pelo menos para 2024, ele trouxe essas possibilidades de venda, né, com digamos assim, um diferencial. E ele vende muito porque ele é genuíno, porque ele é das pessoas e tudo aquilo que é de verdade, ele soa muito bem na audiência. A audiência gosta de ver a vida das pessoas. Sim. A pessoa que foi fazer o pão pela primeira vez na pandemia. Sim. Então, a pandemia, acredito que isso já está bem batido, mas ela foi um divisor de águas assim, para muitos de nós, principalmente na produção de conteúdo. O TikTok, aí ele não tem essa coisa que vai colocar um vídeo lá, uma coisa muito produzida, né? Não tem uma coisa fabricada, né? Tipo, produzida na agência, um vídeo, agora vou usar no TikTok. Ele é, como você falou, da vida real, da vida humana. Quer dizer, então as empresas, elas estão ali bancando pessoas normais, pessoas comuns, ou até celebridades, sei lá, para falar do seu produto. E no momento que aquela pessoa fala do produto, aquilo dissemina e aquilo vende. É por aí o caminho do TikTok. Acaba sendo bem por aí. Mas como eu falei, o grande escopo, digamos assim, é a cultura digital e o comportamento das pessoas ali. Então, o que a gente vê? Que os influenciadores, isso é pesquisa, né? Eles realmente têm um poder de influenciar uma venda, de influenciar uma compra, enfim, né? Então, no TikTok, nós temos pessoas que produzem muito conteúdo, produzem muito conteúdo, mas que para aquela audiência é algo que ou alguém não falou ainda, ou é algo tão verdadeiro, é algo que não... Porque a gente sabe que eu sou publicitária e eu defendo muito a minha área, claro, mas a gente sabe que a publicidade, ela também, assim, não pode ser invasiva. Sim. Então, aquela história do anúncio no YouTube que tem até hoje, né? Que todo mundo discute, aquilo é muito chato, né? Pois aquilo é muito chato. É irritante, né? Então, Nossa, assim... eu entendo que possa dar o efeito contrário, dependendo, né?
Então, em momentos, a publicidade é vista dessa forma, como aquele intruso. Sim. E a gente vê que o TikTok, ele teve esse grande, além de outras tantas potencialidades, mas ele trouxe para as pessoas de novo a verdade. Mas a gente sabe, Elano, e não dá para a gente se enganar, a gente sabe que tem empresas fazendo belíssimos trabalhos, como tu disseste, que muitas vezes a gente não sabe que tem uma produção, né? Mas tem isso acontecendo. Não Por passa exemplo, essa ideia de produção, de tão bem feito. Porque na verdade TikTok a gente tem que mostrar que é admite verdade, verdadeiro, algo verdadeiro. Cotidiano, dia. A gente vê hoje, por exemplo, um aumento muito grande de empresas que estão fazendo anúncios no TikTok, né? Anúncios de empregos, né? Anúncios de vagas. E isso também quer dizer o quê? O meu público está ali. O comportamento dele está ali. E o TikTok vai nessa linha da velocidade, da coisa curta. As pessoas... E aí eu vou para o lado do comportamento do consumidor, que eu acho que é uma área que vocês também trabalham no curso de comunicação. Está todo mundo assim mesmo, nessa velocidade, apesar de ter movimentos assim que vão nessa... Estão tentando colocar uma contramão nisso, né? Slow alguma coisa, comida, o movimento, pare, observe, né? Como é que está isso? Vocês têm tido acessos a pesquisas, a estudos que dizem que é assim e a tendência é a velocidade aumentar ainda mais no consumo de produtos digitais? Na verdade, nós estamos tendo essa percepção, né, de que tudo está muito mais ágil. E até eu sempre falo para os alunos, principalmente os de marketing, nós estamos em um mercado muito dinâmico. Não sei se nós não estamos vivendo um mercado mais dinâmico, pelo menos é essa a percepção que eu tenho. Mas o TikTok lançou em 2024, 2023, no final, os vídeos mais longos, tá, Elano? Então, por quê? Porque como o vídeo é um formato que as pessoas... buscam para aprender coisas, o próprio YouTube, né, um fenômeno nisso, mas as pessoas buscam para aprender algo. Então, o que eles estão trazendo no TikTok? Fazendo algumas experiências para ver se o público se vai dar certo. Mas acredito que essa dinamicidade ela não vai mudar. Mas o que nós temos são vários movimentos slows, vários movimentos, inclusive, de se desconectar. Então, isso a gente tem visto, assim, com uma frequência, até vários trabalhos de colegas meus da UFSM, em nível de doutorado e mestrado, falando disso, né? Desses movimentos que estão aí tomando conta de alguns espaços em momentos... de desligar teu celular, teu Wi-Fi naquele momento, ou pessoas que estavam saindo de seus perfis, muitas voltaram. Eu acompanhei alguns testes sociais como esse, mas muitas voltaram, porque quase tudo está conectado ali, né? Márcia, o marketing, a publicidade, ela poderia dizer, se me corrija se eu estiver errado, ou se estiver pecando no emprego do termo, mas ele está cada vez mais invasivo, porque tenho ali a Smart TV, eu tenho smartphone, eu tenho esses aplicativos, essas ferramentas como o Alexa e outros mais, né? E aí a TV mesmo na configuração já vem com uma configuração que você tem que aceitar, porque ela capta dados, enfim. E aí eu desago na pergunta que eu faço seguido para as pessoas que vêm aqui, que vêm falar dessa área de tecnologia, enfim. As redes, a internet nos escuta mesmo, nos ouve? Está ouvindo o que a gente fala? Que o algoritmo ouve? Olha, segundo o que justamente no meu doutorado foi uma das discussões de vários autores, inclusive um deles, não vou lembrar o nome agora, mas foi um dos que participou de toda a questão da internet, que sim, nós temos, eles estão nos captando em vários momentos. Então, isso é real. Então, imagine não é coincidência, só né? a TV 3.0, a TV do futuro. Esse é um outro assunto importante. Que ela vai conhecer o nosso comportamento de uma forma assim, descomunal. Ela vai ofertar nas novelas, por exemplo,
todos os produtos, está assistindo o Elano lá, Sim. tu pode comprar a jaqueta. A que o Elano jaqueta, está. eu quero ver qual é o preço, eu já posso É comprar isso durante aí. a novela. É isso mesmo. Então, o que acontece? Não é a questão, nesse caso, não é a propaganda ou a publicidade, mas nesse caso é a quantidade de dispositivos que a gente está usando. Elano, vou te fazer uma pergunta. Quando tu Faça. fazia teu TCC ou quando tu estava ali pesquisando, tu não tinha várias abas abertas no teu notebook, no teu... Ah, sim. Pois é. Então, Sim. assim, o que acontece? Os dispositivos, a gente vai se cercando deles e o comportamento da gente vai mudando. Por exemplo, nós temos, antigamente, tá? Sou raiz, né? A gente assistia... Onde estava a TV? A TV estava no centro da nossa sala. A gente Isso. sentava para assistir Isso. TV. Exato. O que aconteceu com o hiperconsumismo, né? Nós passamos a ter uma TV em cada cômodo da casa. Exato. Quem assiste aí as séries mais ali dos anos 90, até na cozinha a pessoa tem TV, se bobear até no banheiro, né? No banheiro eu ia dizer também. Isso mesmo. Então, o que acontece com o hiperconsumismo, a gente passou a ter vários dispositivos. E assim é o comportamento hoje, enquanto uma pessoa assiste a TV, ela está assistindo o jogo, né? Não sei se é o teu comportamento, mas acredito que sim. Tu está assistindo o teu jogo e você está no celular, vendo alguma coisa relacionada a isso, pesquisando, enfim. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de dispositivos em que você está ali procurando, né, informações sobre aquela temática. E outra questão de comportamento que é bem interessante é quanto a livros, né? Hoje eu trabalho também na editora da Unijuí e a gente também pesquisa comportamento do consumidor. O consumidor, ele compra o e-book, que daí não tem o frete, né? Ele é mais barato. Mas se ele gostou do e-book, ele compra o livro. Ele compra o livro físico. E, aliás, está tendo um E retorno, o contrário né? não acontece. Não acontece. Não acontece. E, aliás, parece-me que está tendo no comportamento do leitor, do consumidor de livros, né? Um retorno assim, à leitura e um aumento na venda de livros de novo, né? Sim, tanto que agora Físicos, a Bienal, né? a gente fez um contato com fornecedores nossos, né? E essa gráfica de São Paulo, que é uma das fornecedoras, diz que nunca imprimiu tanto livro. Então, assim, isso por um lado é bem positivo num país que não tem assim tanto incentivo, né? A questão toda de incentivo à leitura mesmo, né? Que é um dos papéis fundamentais da gente enquanto educador e comunicador também, né, Elano? Porque não acredito que você vai fazer uma boa campanha, você vai fazer uma boa divulgação, você vai ter uma boa comunicação, se você não tem pelo menos o hábito da leitura, né? Seja qual formato você escolher. Ainda que seja, né, digital, né? Você falou do vídeo, que é o queridinho do algoritmo, né? E aí tem um dos, né? E aí você tem algum tipo de dica ou indicação para quem está trabalhando bastante em rede social, por exemplo, Instagram e Facebook? Que formato que é mais interessante, que formato que o algoritmo gosta? E, tipo assim, Facebook tem um formato específico que é melhor e o Instagram, que é outra rede, outro formato? O que dá para dizer? Olha, na verdade, assim, nós temos o algoritmo, ele vai olhar a tua publicação nos primeiros minutos. Então, se ela não deu muito resultado, ele já não vai entregar ela, né, para começar. Ele já não mostra para os outros amigos teus, é isso? Não vai entregar, né? Então, e nós temos as redes que elas são de engajamento, ou seja, o conteúdo morre ali, que é, por exemplo, Facebook, Instagram, e nós temos as outras redes que são de posicionamento. Tudo isso conta ali no algoritmo, né? Tudo conta que são tipo YouTube, né? Que é uma rede de busca, Pinterest, que é uma rede de planejamento. Quem não busca uma referência no Pinterest, né? De imagem, né? Isso. Então nós temos alguns horários também, né, Lano, que eles mudam. Vai depender. Você tem que ficar de olho no teu conteúdo. Sim. Mas os horários de postagem são muito importantes. Outra, se você publica algo os Reels, nossa, acredito que é um formato que a gente tem utilizado muito e a gente vê um retorno cada vez maior aí das pessoas visualizando, curtindo. Muita visualização, né? Isso. E outra, pelo que eu vi esses dias atrás também, algo que o algoritmo estava considerando, que é a questão do compartilhamento. Então, esse engajamento, esse compartilhamento, por exemplo, você fez uma postagem que foi útil, né? Então, a gente trabalha muito isso.
ela tem que ser algo, de repente, útil naquele momento. Vai depender do conteúdo que você Sim. planejou, né? Mas se você começa a ter compartilhamentos, ele entende isso e realmente te entrega, Entrega né? mais. Entrega mais. Então, assim, são vários os fatores. Tu Sim. tem que ficar de olho no perfil do teu público. Aham. Porque, às vezes, o horário que, por exemplo, LinkedIn, meio-dia, é um bom horário. Alguns especialistas dizem, né? Mas tu tem que ficar de olho no teu conteúdo. Sim. E outra, Elano, é uma coisa que eu, Márcia, estou falando, tá? Então, assim, Tá. como tudo muda. Mas a gente precisa se apresentar com qualidade nas redes. Sim. O que não dá é para a gente entrar na ansiedade e começar a participar de tudo. E muitas vezes você não tem uma periodicidade. Sim. Você precisa ter. O teu conteúdo, ele é semanal, ele é diário. Porque tudo isso te dá é confiança. Então, se eu vou lá nas redes sociais da loja B, e ela tem uma postagem a última é de 2023. Sim. O que te parece? É desatualizado, é velha. É Não velho. acompanha a tendência. Isso, então a gente precisa ter o cuidado, muitas vezes, falta tempo, não tenho fôlego. E outra, a gente não pode terceirizar a nossa marca para social media. A gente vê isso acontecer a todo momento, ou seja, o Elano entrou na loja B e Sim. ele é o profissional da área. Sim. Eu passo a senha para o Elano, ele começa a fazer... Não, nós temos que entender qual é o nosso posicionamento enquanto marca, enquanto empresa, e aí sim o nosso plano vem disso. Então eu sempre defendo que nós temos que entender de branding, né? Nós temos que entender dessa marca O que que, nós que é o estamos. branding, para o ouvinte entender? Vamos trazer para as redes sociais, Vamos, então, vamos. branding. Por exemplo, as personas. Já ouviu falar, Sim. né? As personas, enfim, as personas. O que é a brand persona, ou pessoa da marca? É de certa forma, um delinear de uma pessoa, né? Que vai conversar com a tua buyer persona, ou quem compra de ti, quem está contigo. E é você que decide com quem, você enquanto marca, com quem está falando. Sim. Certo? Sim. Então, marcas de luxo, como elas se apresentam, Elano? Agora estou quase dando aula. né? Então, mas é isso, professor é isso, a gente quer aula mesmo, né? Não, eu tô quase dando aula porque eu pergunto para os alunos e daí eles ficam... Mas o que a gente vê, então... Desculpa. O que a gente vê acontecendo, né? Uma brand persona, às vezes, na área do luxo, que não conversa com a sua buyer persona. Por quê? Porque elas têm um outro perfil. O perfil delas é um certo distanciamento, não todas, né? Mas a gente vê isso. Ou a gente vê marcas, brand personas, que conversam de igual para igual com seus clientes. Sim. Tanto que nesse mês foi que aconteceu um co-branding. O que é um co-branding? Duas marcas se reuniram, né, para fazer um produto. Panvel e Neugbauer. Olha aí. Não sei se tu viu esse Não, produto esse eu novo. não vi, não. Tá na parada, 20 e poucos reais, e é um brilho labial, alguma coisa assim, com o sabor do esticadinho. Aquele chocolate. Ah, sim, sim. E sim. foi um pedido da audiência dos suas buyers, personas da internet, das redes. Foi um pedido que veio das redes e as marcas se juntaram, Panvel e Neugbauer, para fazer Brilho labial, acho que é um creme brilho, bom um hidratante também. labial. É. Até hoje apareceu aqui num aplicativo de farmácia, né? Eu não me liguei muito e era uma coisa nesse sentido. Acho que era, já compre o seu, pegue o seu aí. É E aí isso. era uma coisa com um gostinho de chocolate, como é que é o chocolate que é o Esticadinho. esticadinho. Isso mesmo. É. Então, vem muito esse feedback, né? A marca que se propõe a aceitar esse feedback e dar o retorno, esse não é um trabalho fácil, Elano. Quando a gente fala o marketing é entender desejos e necessidades e atender com eficácia, isso é fácil? Não é fácil você entender tudo isso. E aí a empresa lança pesquisa ou ela fica só esperando os feedbacks ali que chegam pelas redes? Qual é que é o caminho que elas perseguem? Na verdade, assim, a pesquisa é algo que a gente sempre recomenda, Sim, né? A pesquisa, sim. de comportamento Mas de mercado, né? Isso, mas existe muito mais que é também o tempo de fazer isso, de responder. A demorado. gente já, pelo menos assim, já viu algumas crises que aconteceram nas redes e que a empresa não sabia como responder, a marca não sabia como responder e aquilo toma
um corpo imenso, porque as pessoas na rede, para o bem ou para o mal, elas viram enxames de abelha, né? Sim, sim. Então, assim, fazendo uma comparação... Viralizam, né? E você não consegue segurar. Então, pesquisa deve ter, sim. Sim. Mas muita experimentação, Elano, é assim que a gente tem visto. Sim. Então, as empresas têm a parte de desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento dentro, e dali saem, na verdade, muitos produtos, claro, norteados por pesquisas, tendências, viabilidade de mercado, né, Elano? Uma série de aspectos que provavelmente o pessoal vê. Mas o custo desse produto que a gente acabou de falar são 20 e poucos reais. É então, acessível. É acessível. É para um público... Um público mais popular até, né? Isso aí. Ou então um produto que populariza, né? Bem provável, né? Só para a gente fechar essa questão do Instagram, tem tendências que dizem que se você fizer várias publicações de conteúdo meio na sequência, isso não, o algoritmo entende, sei lá como é que ele entende isso não funciona. É por aí mesmo? Pelo menos é o que a gente tem acompanhado, é que um mata o outro, né? Um mata o outro. Então... E aí tem que ter um espaçamento de tempo, é isso? É isso mesmo. Postagem. Mas o que acontece? Vai depender, por exemplo, se você está num evento que te exige uma produção de conteúdo mais robusta. Sim. A gente já tem profissionais, né, que trabalham só com os Reels, só com a parte que é mais efêmera, né? A gente tem... E isso, na verdade, só vai te posicionar de forma positiva. Para evento, funciona mais o Reels, o vídeo, né? Sim, do que foto, né? Isso. Mas ainda é uma premissa que a gente tem acompanhado. Muito bem, nós temos um intervalo, já passamos aqui longe do nosso horário do intervalo, mas vamos lá e a gente volta para conversar com a professora a doutora Márcia Almeida, do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da Unijuí, publicitária raiz, que está falando com a gente aqui sobre as tendências da publicidade e do marketing, inteligência artificial, TV 3.0, né, interatividade, rebranding, branding, enfim, essa linguagem toda que não é muito comum para o público em geral, mas a gente vai aproveitando para aprender aí junto com ela. Voltamos em seguida. Descubra a sofisticação e o conforto dos móveis e colchões premium da Acordare. Com eles, cada ambiente se transforma em um espaço único e elegante. Móveis de alta qualidade e colchões feitos para você relaxar de verdade. Visite a Acordare e veja como a sua casa pode ser ainda mais especial. Acordare, elegância e bem-estar para a sua casa. Você, produtor rural, que tem interesse em adquirir ou conhecer robô de ordenha, entre em contato com a Lely Center Ouro Branco. Nós temos a melhor e mais eficiente ordenha robotizada do mundo. Lely Astronaut A5, o mais novo marco na ordenha. 3332-6183. Fone Whats 99122-6062. Facebook e Instagram Lely Center Ouro Branco. Você sabia que a nova loja TIM agora está situada na Rua José Bonifácio, 170, centro de Ijuí? A nova loja TIM está mais ampla, moderna e foi projetada para atender ainda melhor os clientes de Ijuí e toda a nossa grande região. Além disso, somos a única revenda autorizada TIM em Ijuí, o que significa que em nossa loja você poderá usufruir de todos os serviços da TIM. Então venha nos visitar agora na Rua José Bonifácio, 170, centro de Ijuí, em frente às lojas Pompeia. Seja bem-vindo ao CORE, o Centro de Otorrinolaringologia Ijuí. Com exames de última geração, o CORE está em uma nova fase, trazendo a Ijuí novos profissionais para um time qualificado e preparado para prestar o melhor atendimento. Dr. José Antônio Reale, doutora Bárbara Perussato e doutora Jamile Gardim dos Santos, médicos otorrinolaringologistas. Dúvidas sobre a sua audição? Agende uma consulta no fone Whats 55 3333 4554 e venha nos visitar na Rua Barão do Rio Branco, 181, em Ijuí. CORE, Centro de Otorrino Ijuí.
Você merece viver sem dor, recuperar sua mobilidade e melhorar sua saúde mental com liberdade e qualidade. Na Sintari, oferecemos uma abordagem holística e personalizada para alcançar os melhores resultados em reabilitação física, neurológica e mental. Atendemos com carinho e excelência a crianças, jovens, adultos e idosos. Nossa equipe multidisciplinar está comprometida em oferecer um atendimento humanizado e completo, focado em suas necessidades específicas. Além disso, oferecemos preços acessíveis e aceitamos diversos convênios. Entre em contato, número 55981208364, Rua Dr. Erno Fritz 250, bairro Tomé de Souza, em Ijuí. Sintari, sua escolha para a reabilitação integrada com um toque de cuidado e excelência. Hora Extra. Muito bem, estamos de volta, você fazendo essa hora a mais com a gente aqui no seu deslocamento pela cidade. Hoje, dia de chuva, mais carro na rua, né? E é o momento que você se desloca aí para um mercado, para ir à padaria, para buscar o filho, para levar o filho para a faculdade, enfim, muita gente e muita audiência no carro. Aliás, os maiores índices de audiência do rádio são verificados dentro do automóvel, porque todos eles praticamente têm aí um aparelho de rádio, né? De rádio, né? Muitas vezes não dá tempo, né, no trajeto de acionar o Bluetooth e botar no Spotify ou no Deezer, sei lá o que, né? Então a pessoa já coloca no rádio aí, já tem uma boa conversa, ou tem música, né? Tem um bate-papo, tem informação, que é a nossa praia aqui, né? Bate-papo, informação, e de uma forma leve e descontraída. Falamos para a Franciele Soares, corretora de imóveis, que tem aí uma lista de espera de pessoas interessadas em comprar ou alugar o seu imóvel. E ainda tem aí à disposição um apartamento para alugar em Joia, no centro, próximo a Quero-Quero, um dormitório, um banheiro, sala de estar e cozinha conjugados. Aluga R$800. Aluga casa de alvenaria próximo ao bairro Lambari. Não, no bairro Lambari, próximo à sede lá do bairro. 3 dormitórios, um banheiro, sala de estar, sala de jantar, cozinha, aluguel R$1.300. E aluga sala comercial no bairro Getúlio Vargas, em frente à farmácia MB. Um banheiro social, área privativa, 90 metros quadrados, aluguel R$1.700. Entre em contato com a Fran e feche negócio aí, 996378656, 996378656, WhatsApp 991534656. O site é francielesoarescorretora.com.br. David Autoserviços com geometria, balanceamento, venda de pneus nacionais e importados, troca de óleo, manutenção de freios e suspensões, na Rua das Chácaras 625. Se agenda o seu horário pelos telefones 3333-1224 e o 992060304. E a Casa das Linhas tem tudo em tecidos, cama, mesa, banho, lãs, linhas e aviamentos. 7 de setembro 456, 15 de novembro, edifício Panorama, e na esquina da José Bonifácio com a Venâncio Aires. Ferramentas que a gente apostava um tempo atrás muito, Márcia Almeida, que é professora, doutora em comunicação, do curso de comunicação aqui da Unijuí, como site, por exemplo, como e-mail, como newsletter, e isso ainda tem a sua validade, tem o seu público, funciona como ferramenta de comunicação e de marketing? Sim, funciona, continua funcionando. Quando a gente define as estratégias de marketing digital, enfim, o site ele tem grande possibilidade de converter, o conteúdo é um conteúdo mais robusto, então o site, newsletter, e-mail marketing, segundo pesquisas, é uma dos canais, enfim, das formas que mais converte. É isso, ou seja, um e-mail marketing, ele bem feito, né, bem produzido, ele tem um alto poder de conversão. Olha só. Então, se pensar hoje, a gente recebe muita coisa, não é assim? Sim. A gente recebe muita coisa, mas a gente tem interesse enquanto consumidor, isso foi pesquisa feita, em receber conteúdos das marcas que a gente se relaciona, sim, né? Sim. Mas o problema é a incidência muito grande do que a gente recebe nos nossos volume canais. Muito grande, né? Pode acabar grande. Se perdendo. Mas, por exemplo, assim, a gente vê algumas instituições que mandam e-mail marketing periódico. Então, assim, aquele teu público já sabe que vai receber aquele teu e-mail marketing naquele período e já com fica produtos prestando já fica, atenção. Sim, né? temos esse comportamento. E aí eu lembro, quando você fala disso, já automaticamente do Zafari, do Stock Center, né?
que trabalha muito com isso. Além do aplicativo, tem o e-mail ali Isso. que vem com as ofertas, né? E aí você já vê o valor, vê a oferta, com as tendências, enfim. E a gente para dar uma olhada, porque consumir produtos em supermercados, todos nós consumimos. Sim, sim. Aliás, a compra sem sair de casa, como está isso? Se emplacou, não emplacou aqui, né? Porque em países desenvolvidos me parece que isso tem uma tendência mais forte, né? Sim. O supermercado sem sair de casa. Na verdade, acredito que também a gente tem que olhar grandes centros em que é mais difícil a gente sair de casa. Deslocar, né? E outra questão, as pessoas querem conveniência, né, Sim. Elano? Então, se a gente pensar hoje, se você tiver um aplicativo confiável, que realmente vai te entregar aquilo que você precisa, que não vai ter muito erro. Então, o que a gente viu, e voltando lá para a pandemia, a gente viu aí um universo de pessoas que se aventuraram, né, nas redes sociais, na internet, e tiveram experiências bem-sucedidas. Algumas mal-sucedidas, mas outras bem-sucedidas. Então, o que a gente vê? Quando a tua experiência é bem-sucedida, dá certo. A gente vê isso acontecendo muito, né? Talvez não tanto em supermercado, mas a gente vê em todos os outros segmentos. Farmácia, quem não usa? Farmácia. As teleentregas de comida. De lanche, comida, né? Lanche, comida. Então, assim, nós temos que avaliar também outros aspectos, mas tem funcionado sim. A questão do próprio supermercados autônomos, né? Isso acho que pegou, isso é uma né? tendência, pegou super Sim, bem. condomínios grandes, aí o pessoal está colocando e é uma mão na roda, né? Isso mesmo. Sem Então, ninguém para atender, se atende lá, né? Passa o Isso cartão, enfim. Então, é a conveniência. Acredito que esse é o grande lance desse comportamento. É a conveniência e a experiência positiva. E a experiência negativa, ela é reconhecida como a falta de qualidade. Então, a experiência, acredito que é o grande... É algo que eu me debrucei muito há um tempo atrás, que é qual é a experiência que você proporciona para os teus consumidores. E a experiência ela é muito ampla, é um caminho desde o primeiro atendimento, o tempo de espera, a expectativa e realidade, não tem isso? Sim. Expectativa e realidade, isso tudo faz parte de uma experiência. E isso já leva para a questão presencial também, né? Especialmente. Isso, né? isso. E tanto que o Sebrae fez uma pesquisa e 2023, 2022, 2023, as pessoas estavam priorizando muito mais a experiência do que os 4Ps. Então, assim, veja só o quanto a gente tem priorizado ser bem atendido, realmente ter um preço que contemple o que a gente está esperando. Não é o preço mais baixo, mas é o ideal. O que realmente paga aquilo que você recebeu. E os 4P são o quê? Produto, preço? Prazo e promoção, isso mesmo. Prazo e promoção. Prazo e promoção. Esse é o mix de marketing. Mas é claro que hoje a gente fala até em 7Ps, né? Então, nós estamos falando em processos, pessoas e performance. Então, hoje ele já expandiu um pouco mais. E falando em expandir um pouco mais, Elano, se me permite, pois não. Eu quero falar da questão do marketing específico, Sim. que tem me chamado bastante atenção. E nós temos um grupo independente de pesquisa, que é o Pense Marketing, né? Que sou eu, a Prof. Lourdes Framing e a professora Simone. Vocês faziam reuniões constantes? Fizemos pesquisas, enfim, né? Apresentamos também essas pesquisas. Mas a gente tem acompanhado muito, claro, o trabalho do Philip Kotler, que é digamos, a grande inspiração, tanto teórica quanto de movimentação, de mudança de mercado, né, de observação de tudo isso. E ele vinha, então, no marketing, nos livros, Marketing 3.0, 4.0 e 5.0. O 5.0, ele foi um livro que trouxe, assim, toda essa parte de automatização, da questão toda da tecnologia com o marketing. Né? De certa forma, muito autônomo, né? Trazendo muito essa questão autônoma. E aí, para nossa surpresa, ele lança neste ano o marketing de humanos para humanos. Olha aí. Que é a humanização do marketing. O pessoal esperava, quando eu falava, lançou, vai ser o 6.0. Mais tecnologia, mais né? inteligência artificial. Não, pelo contrário. E ele traz para... Ele traz uma outra mudança, uma preocupação que volta, que a gente falou no início, né? Uma preocupação
com a questão social, ou seja, estamos fazendo marketing não para a tecnologia, mas para pessoas. Certo? Então, não podemos esquecer que a gente convive em sociedade, em comunidade, e tudo isso tem que ter um peso no que a gente está fazendo, de repente, na nossa vida produtiva, né? Na nossa vida profissional. Sim, e ele propõe uma questão mais reflexiva, um retorno. Isso aí, uma questão, volta. Claro, bem aplicado, tem um marketing bem marcado, os 4Ps, os 7Ps, enfim, mas é uma humanização do marketing, é um novo, de certa forma, a proposta é um novo modelo para empresas. Né? Com líderes preocupados com sustentabilidade, líderes preocupados com ética. Então, assim, é uma outra discussão. E esse livro, ele foi feito pelo Kotler e por um dos professores da SPM do Brasil, que trouxe nessa tradução, bem voltado, os casos são para o Brasil. Então, ele traz isso de algumas empresas que já estão e como que elas podem começar, porque não é um virar de chave, né? É toda uma questão que você precisa refletir. A tendência dos meios tradicionais, por exemplo, como o rádio e a televisão, né? Bom, você já trouxe a questão da TV 3.0, né? Que vai permitir interatividade, enfim, uma interação mais forte aí, como se estivesse lidando no seu smartphone ao mesmo tempo que você está consumindo o conteúdo. O rádio também tem uma tendência, continua essa tendência da conversão, e aí te pergunto, esses formatos e peças publicitárias que hoje você tem na televisão, isso também ainda continua surtindo o mesmo efeito que surtia um tempo atrás? Elas vão ter que se adaptar, né? O rádio também, o que dá para dizer? Olha, na verdade nós temos, e não é de agora, a questão toda da convergência, né? Sim. Quando a gente vê que os limites, as formas, elas começam a se perpassar. Então a TV agora vai ser um smartphone de parede. Um smartphone de parede. É uma boa definição. É, um smartphone de parede, né? Então nós temos a convergência. A gente vai parar de usar o nosso celular? Não. Então, provavelmente, ele vai trazer outras funcionalidades, porque isso também acompanha, né, um tempo de mercado. Sim. E o rádio, com certeza, ele está junto, né, com toda essa... Vai convergindo para a internet, para redes sociais, enfim, especificamente isso. Isso. E eu, hoje, até já entrei em debates, né, que a gente já matou o e-mail, a gente já matou a televisão, a gente já matou o impresso. Já mataram o rádio também. Mataram também. Eu não quero entrar nessa, acredito que não é por aí, mas é uma transformação que vai acontecendo e todos os meios eles têm os seus lugares. Tanto que agora saiu uma pesquisa também no Meio Mensagem que as mídias externas, né, elas deram um boom. Elas estão sendo muito utilizadas. Claro, com experiências diferentes, né? Com aquela possibilidade de uma realidade virtual, mas a gente tem, sim, ainda, os formatos são aqueles que vieram. Quando né? você fala de mídias externas, se refere ao quê, para o ouvinte entender? Outdoors, né? A gente pode também falar dos buzzdoors, em penas, que são aquelas maiores dos prédios. Não, em penas. Então, assim, todos esses formatos que são externos. E tem hoje, tido um apelo forte painéis, ainda. Né? Hoje nós temos os painéis digitais, que eles possibilitam projeções que muitas vezes interagem com as pessoas. Quem não viu aí nas suas redes sociais aqueles painéis gigantes onde as pessoas passam e tem uma água que vai projetada e você acha que ela... Ah, legal, né? Então, é uma realidade aumentada, né? E uma realidade virtual que a gente vê acontecendo. Muito bem, temos mais um rápido intervalo e voltamos para a parte final da conversa aqui com a professora Márcia Almeida, do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da Unijuí, doutora em Comunicação pela UFSM.
Ei, já tá sabendo? Aniversário Óticas Diniz! Já começou! E se nós estamos de parabéns, quem ganha a surpresa é você! Eu não acredito. Venha para a nossa comemoração e aproveite! Compre a armação e ganhe as lentes! É isso mesmo, compre a armação e ganhe as lentes! Ah, não acredito! Compre a armação e ganhe as lentes! Uma promoção assim você vai querer contar para todo mundo! Amigos, colegas, familiares, vizinho, todo mundo! Mas é melhor correr, porque a promoção de aniversário da Ótica Diniz é por tempo limitado! Ei, você viu isso? Compre a armação e ganhe as lentes! Só nas Óticas Diniz! Nossa! Óticas Diniz, pra ver você feliz! Yeah! Demais! Você sabia que a Center Car está celebrando 20 anos de excelência em reparação automotiva? É isso mesmo! São 2 décadas dedicadas a deixar o seu veículo com a cara nova e sempre com a melhor qualidade. Em breve vamos trazer mais novidades desta comemoração especial. E mais uma vez queremos agradecer a você, nosso cliente fiel, que ajudou a tornar isso possível. Não perca tempo! Venha celebrar conosco e descubra por que somos a escolha número 1 quando se trata em embelezamento automotivo. Visite-nos hoje mesmo, na Rua Canoas, número 95, bairro Osvaldo Aranha, ou ligue 55-3332-6695 e o WhatsApp 55991512080. Nos siga nas redes sociais, @CenterCar Ijuí. Centercar, onde a qualidade fala por si. A Cerâmica Caspari é líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação e blocos cerâmicos estruturais. São 43 anos de excelência e qualidade em seus produtos, com transporte próprio, certificações e ensaios, comprovando a eficiência na entrega para maior garantia e segurança da sua obra. Ligue 513562-2300 ou acesse agora ceramicacaspari.com.br. Hora Extra. Muito bem, agora 6 minutos para 7. A temperatura aqui no centro da cidade, nesse momento, é de 15 graus, permanece nos 15, tempo instável com chuva. Falamos para Cerâmica Caspari, que é líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação e blocos cerâmicos estruturais. São 43 anos de excelência e qualidade em seus produtos, com transporte próprio, certificações e ensaios, comprovando a eficiência de entrega para maior garantia e a segurança da sua obra. Ligue 513562-2300 ou acesse agora ceramicacaspari.com.br. Leão das Tintas, tudo em tintas e complementos para pintura, a linha de tintas automotivas, tem a linha residencial e a linha de tintas Renner. Você encontra no Leão das Tintas, na José Bonifácio, número 1, telefone 3332-7799. A gente falava aqui no intervalo da mística da voz. Isso já ficou mais desmistificado a partir do momento em que houve essa convergência, é isso? O que você pode dizer assim de forma resumida? Que eu fiquei muito interessado nisso. A semiótica é uma área da ciência que trata disso, né? Isso. Na verdade, assim, alguns estudos falavam da materialidade da voz. Uhum. Então, como o rádio era só a voz, sim, né? E tem um perfil que ainda ouve mais a rádio, sim, né? Sim. O meio rádio, dessa forma. Tentava-se na semiótica, assim, a força que tinha a voz e também sim, toda a questão política da voz. Olha aí. Então foi feita uma pesquisa, muitos dos locutores de muito sucesso no Paraná, era de lá a pesquisa, eles então passavam para a atuação política. Então se elegiam como vereadores, tinham enfim, né? Projeção nessa Mas área. a materialidade, né, em um dos trabalhos foi bem interessante, foi para o Intercom até, e ela fazia com que as pessoas imaginassem como era a pessoa por trás atrás do microfone. Tem muito disso, né? Geralmente imagina a gente muito diferente. Isso mesmo. Agora Mas a força da voz, a força da voz para levar aquela pessoa para uma vitória, por exemplo, eleitoral, assim, bem expressiva. Agora, o importante é o exercício de imaginação, né, que o rádio promove, né? Isso eu acho que é uma coisa rica, criativa, né? Estimula a criatividade. Eu acredito que assim, vamos pegar alguns exemplos de convergência, tá? Que talvez assim conversem com o que você está falando. O audiobook ou o livro falado, ouvido, né? Falado, ouvido, enfim, ele é um companheiro de muitas pessoas. Por exemplo,
Algumas pessoas falam que no trajeto de viagem de uma cidade a outra, principalmente quando isso tem uma periodicidade maior, conseguem ouvir ou ler, enfim, tantos livros. Isso dá o mesmo efeito que ler um livro? Com certeza, sim. Com certeza, sim. A fixação, o aprendizado, as sinapses que se Claro, constrói. vai depender da tua concentração, né? Porque também agora a gente tem níveis de concentração. Se a gente está preocupado com algo e tu está ouvindo, é capaz de você nem ouvir. Mas esses formatos, eles são tão bem preparados, Elano, e eu já tive a oportunidade de ler alguns, eles são tão bem preparados que realmente eles gravam. Exemplo disso, há um tempo atrás, foram aquelas, eu acho que a Bíblia, um livro que foi lido pelo Cid Moreira. Isso, foi a Bíblia. Nossa, aquilo marcou muitas pessoas. Eu tenho certeza que aquela voz fez toda a diferença ali. Sim. Então, eles são muito bem preparados e, claro, vai depender do nível de concentração. Mas são pesquisas e o pessoal afirma que consegue reter, sim. Que legal. Para fechar de forma resumida, objetiva, que se você conseguir, quais são os seus conselhos, né, para a gente conviver com essa tecnologia que está aí, né, em termos profissionais, em termos de afetação aí da nossa área de trabalho, por exemplo, ou em várias áreas, né, com a inteligência artificial, por aí. Acompanhar a tendência e tentar aprender com ela, se diferenciar, qual é que é? O primeiro seria isso, conhecer. Então, a gente tem muita possibilidade de acesso hoje para conhecer, né? Cursos gratuitos, conteúdos, pessoas estão disponíveis a nos ensinar, né? Então, precisa conhecer, sim, até para você dizer, não, isso não serve, preciso de outra ferramenta, isso realmente não está dentro dos meus propósitos, né? Tem toda uma questão de valores também, né? Mas nós temos também um outro viés, que, se me permite, também uma frase do Kotler, desse novo livro, que marcou. Até para a gente ver se isso tudo vai reverberar aí na frente, nessa transformação que propõe esse pensamento, esse novo pensamento. Então, que é a empresa que se relaciona com clientes, pessoas, né, apenas por meio da tecnologia está fadada ao fracasso. Olha aí. Então, uma frase muito forte, impactante. uma afirmação, e que nós temos que, então, entender o nosso negócio, entender os nossos propósitos e realmente, talvez, ter a tecnologia como uma aliada, não como algo que a gente vai entrar porque todo mundo está entrando, né? A gente vai ter que entender o que nos cabe. E também não se apavorar. Não se apavorar. Ela pode tomar teu lugar. Isso mesmo. Então, nós temos o nosso lugar a partir da nossa missão. Então, a gente entende que cada empresa, cada profissional também tem a sua missão a cumprir. E acredito que toda a parte tecnológica é muito forte, nós devemos, sim, considerar, mas que tem toda uma sociedade, tem toda uma comunidade, as pessoas que nos cercam, que realmente são vitais, né, para a gente continuar neste mundo e com prosperidade e sustentabilidade. Muito bem, foi um belo de um papo aqui, foi um prazer te reencontrar e conversar contigo e aprender contigo, professora Márcia Almeida. Muito obrigado pela gentileza de atender nosso convite. Eu que agradeço, fiquei muito feliz e contem comigo sempre. Essas conexões, elas são muito importantes. Legal. Tenho certeza que quem está ouvindo também deve estar se perguntando, fazendo uma reflexão sobre muitas coisas. Exato. Muito obrigado, boa noite e sucesso na sua caminhada. Vem aí na sequência o Josué Santiago com Amigos e Companhia. O Hora Extra volta amanhã. A gente se encontra daqui a pouco mais nas redes sociais, aí direto lá da UET, com as transmissões ao vivo do evento de lançamento da ExpoFest 2024. As grandes orquestras.
Rádio Mundial FM. Sim, nós vamos só estar montando para estar esperando coisa terminar. O problema é que as autoridades vão estar tudo aqui, ó. Vão estar tudo aqui. Não. Por isso nós temos que pegar na chegada, entende? Alô, Rádio Mundial FM, som, beleza, modulação ótimo, show de bola, maravilha. Alô, Rádio Mundial, som, testando, 1, 2, 3, 4, Rádio Mundial FM. Alô. Aí tu botou um negócio que super modulou ali. Não tá entrando áudio pra ti? Na mesa? Alô. Terezinha. Uhul. Alô, Mundial. Alô, Mundial. Alô, Mundial. Alô, Mundial. Som, tá modulando. Alô, testa. Fudeu. Alô. Rádio Mundial FM. Alô, testando. Alô. Eu acho que tá dando uma... Tem que apertar um botãozinho. Tem esses botões... Tá. Passe bem, cara. Eu pensei no shopping, deu uma sensação no shopping. Não é as externas. O que eu peguei é as externas do CPL. As externas. O TV da lá para o Dudu, 6 lojas. Bem na principal, aquela que tranca. Na lateral do lado. Som, teste. Beleza. Ok.